Então, olha só, pessoal. No final do livro 2, no final do livro 2, nós tínhamos ali o início do assunto sobre plantas, né? Sobre botânica. Que vocês viram esse assunto de botânica lá no primeiro ano, provavelmente, quando vocês estudaram ali briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Aquela subdivisão que acontece ali no reino plant. O que acontece é que o material, esse material do terceiro ano, ele coloca ali no final do livro 2, briófitas e pteridófitas, e depois pega gimnosperma e angiosperma, aí vem histologia vegetal, organologia vegetal, tá? Mais para frente. Daí é o seguinte, o que você vê no começo do reino plant, ele serve, ele reverbera nos outros grupos, tá? O que é que a gente vê no começo do reino plant? Geralmente a gente vê a classificação geral para plantas, as características gerais para as plantas, é o que eu estava falando ao primeiro ano, o pessoal do primeiro ano. Características gerais de plantas são o quê? Quais são as características? Plantas são organismos pluricelulares, eucariontes, autotróficos fotossintetizantes e que formam tecidos em embrião, tá? Quando a gente observa isso, você vai entender por que que briófita é planta. Se você bem lembra, briófita não tem raiz, não tem caule, não tem folha, não tem flor, não tem fruto, não tem semente. Briófita não tem nenhuma dessas estruturas, mas é considerado planta. Provavelmente, se você perguntar à sua mãe, perguntar a alguma pessoa aí que você conheça, quais são as características principais de uma planta? Então, a pessoa vai começar a falar dessas estruturas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Só que briófitas não possuem nenhuma dessas estruturas. Briófitas, no lugar de raiz, tem rizóide, no lugar de caule, tem caulóide, no lugar de frutos, flores e sementes, possuem esporos. Então, as estruturas são diferentes. Não apresenta raiz, caule e folha, mas é planta. Por quê? Porque é pluricelular, eucarionte, autotrófica, fotossintetizante e forma tecidos. Tá? Tecidos é importante porque é a característica que vai diferenciar o grupo das plantas do grupo das algas. Algas não são plantas justamente porque não formam tecidos e não formam embrião, embrião, enfim, não forma estrutura embrionária como a gente tem nas plantas, que é um embrião que é guardado pela mãe, tá? Não tem esse tipo de formação. Então, a gente já observa que as plantas, elas estão num grupo ali mais desenvolvido do que as algas. E à medida que a gente vai observando os grupos de plantas, né, na linha evolutiva, a gente vai observando estruturas que vão aparecendo, estruturas novas. Né? A gente viu briófitas, plantas que são minúsculas, por isso são avasculares, não tem vasoconduto de seiva. A estrutura que, aliás, o mecanismo que faz com que elas transportem a seiva é a difusão, tá? É, e a gente vai ter ali algumas, algumas observações, né? Como é, são organismos, como eu falei, de pequeno porte, avasculares, não formam uma estrutura com raiz, caule e folha, pertencem a um grupo que é chamado de criptógamas, que são plantas que não têm semente, né? Briófita e pteridófita fazem parte desse grupo. Outra coisa é que esses organismos, eles são bioindicadores de qualidade ambiental. Quando eles estão presentes no ambiente, eles conseguem armazenar algumas informações. Por quê? Porque eles absorvem poluentes do ar, eles têm contato direto com a água, depende da água para fecundação, tá? Então, eles absorvem algumas
toxinas que tiverem na água, no solo também, tá? É, e o que é mais importante de tudo, de todas as informações, é a nossa compreensão do ciclo reprodutivo para briófitas e pteridófitas. Briófitas e pteridófitas, principalmente quando a gente vai começando ali, né, com briófitas, você vê que o ciclo de vida é um ciclo haplodiplobiôntico, ou seja, uma fase da vida é haploide e outra fase é diploide. E nesse ciclo de vida, nós temos o que a gente chama de alternância de gerações com a formação do gametófito e esporófito. Briófitas apresentam gametófito como a fase duradoura e esporófito a fase temporária. E de pteridófita em diante, você tem o gametófito como a fase temporária e o esporófito como a fase duradoura. Deixa eu só relembrar isso daqui para vocês, rapidinho, para que a gente possa para que a gente possa continuar e pegar aqui de gimnosperma em diante. Olha só, se você bem lembra, acontecia o seguinte, ó, eu tenho lá em briófitas um gametófito masculino e o gametófito feminino, tá? Esse gametófito feminino. O que acontece é que essas plantas dependem da água para fecundação. Então, essa plantinha, que é a plantinha feminina, ela produz o gameta, a planta masculina produz o gameta chamado de anterozoide, que é produzido no anterídeo, que é como se fosse uma gônada, tá? É como se a gente comparasse no ser humano, seria o espermatozoide e a gônada seria o testículo. Só que aqui vai ser anterozoide e anterídeo. Então, o anterídeo produz o anterozoide que vai em direção à oosfera. Então, ele vai nadar em direção à oosfera, que é o gameta feminino, que é produzido no arquegônio, que é a gônada feminina, tá? O arquegônio produz a oosfera e o anterídeo produz o anterozoide. E acontece a fecundação. Quando acontece a fecundação, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a formação da haste e da cápsula esporofítica. Essa estrutura aqui de cima é o que a gente chama de esporófito. Então, você tem o gametófito feminino, gametófito masculino. Quando acontece a fecundação acontecendo aqui, a gente tem a formação do esporófito, que é essa parte de cima com a cápsula esporofítica. A cápsula, ela passa por meiose e forma os esporos. Na meiose. Tá? Esses esporos vão cair no chão e vão germinar para formar acontece a germinação para formar os gametófitos jovens e dar reinício ao ciclo. Ou seja, eu tenho essa fase aqui, que é 2N, na meiose forma a estrutura N aqui, haploide. Tá? Tudo isso que a gente está vendo aqui de gametófito é haploide. Tá? Então, a gente fala o seguinte, essa fase é a fase duradoura, que é a fase do gametófito. Acontece a fecundação, forma o esporófito. O esporófito é diploide. Dentro da cápsula, acontece a meiose. Meiose, nas plantas, é meiose espórica. Então, forma os esporos, esses esporos caem no chão, acontece a germinação e forma o gametófito jovem. Tá? E isso é o ciclo haplodiplobiôntico. Uma fase é haploide e outra fase é diploide. Tá? Quando acontece essa fecundação, forma o esporo,
e forma, e acontece a germinação, esse esporófito ele se desfaz. É como se fosse a gente comparar com uma mulher que ela fica grávida, mas ela tem bebê e ela passa ao estado de não grávida novamente. Ela retorna ao estado de não grávida. É mais ou menos a mesma coisa. Esse esporófito ele pode se formar, depois ele desaparece. Vem a água, aí acontece a fecundação, forma esporófito de novo. Ou seja, o gametófito ele sempre está lá. O esporófito é que é temporário, ele aparece e desaparece dependendo da fase do ciclo. Ok? Isso é a reprodução para briófitas. Nas pteridófitas, muda um pouco. Por quê? A gente vai ter um gametófito específico, que ele tem um nome específico, ele é chamado de prótalo, tá? Esse gametófito, ele é hermafrodita, ele produz o anterozoide e a oosfera, tá? O anterozoide, ele vai fecundar a oosfera, ou seja, acontece a fecundação, como a gente colocou ainda há pouco, e vai formar as primeiras folhinhas da planta. Essa estrutura aqui é o esporófito já, tá? Aqui com as raizezinhas e tal, mas tem as folhinhas já se desenvolvendo. Ok? Quando forma o esporófito, não sei se você lembra, mas as samambaias, né? Elas têm uma folha diferente que possui uns pontinhos na parte de baixo dela, que são os soros. Esses soros produzem os esporos. Esse esporo cai no chão, germina e forma o prótalo. Tá? Aqui eu tenho meiose. Do mesmo jeito. Ok? Então, o prótalo, no prótalo acontece a fecundação, forma o esporófito. O esporófito produz esporos através da meiose, né? Ó, isso aqui é diploide, 2N. Na meiose produz os esporos que são N, são haploides. Isso aqui germina, produz o gametófito, que é haploide também. Na fecundação, aí forma o esporófito, que é diploide. O que é que acontece? Quando forma o esporófito, o prótalo, o gametófito aqui, ele desaparece. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. O prótalo desaparece. Então, o prótalo é a fase temporária. A fase que dura, a fase duradoura, é o esporófito. Esse mesmo esquema, ele vai se repetir em gimnospermas e angiospermas, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Com uma diferença. Qual é a diferença? Briófitas e pteridófitas, que é esse esquema que eu mostrei para vocês agora, em briófitas e pteridófitas, a gente tem um processo que não tem a formação de sementes. Não tem formação de sementes. Tá? Só que gimnosperma e angiosperma tem. Briófita e pteridófita não tem semente. Gimnosperma e angiosperma possuem sementes. Então, vai mudar alguma coisa. Briófita e pteridófita depende da água para fecundação. O anterozoide, para ele poder nadar, ele precisa de água. Gimnosperma e angiosperma não precisa mais de água para fecundação. Não quer dizer que são plantas que não precisam de água para nada. Estou falando na hora da fecundação. Para o anterozoide poder nadar, precisa da água. Briófita e pteridófita. Gimnosperma e angiosperma não. Agora, por que é que gimnosperma e angiosperma já não depende mais da água para fecundação? Principalmente por conta da formação do tubo polínico, do pólen e do tubo polínico. O pólen, ele é o gametófito masculino que tem o gameta lá dentro. O anterozoide ele está lá dentro. Entendeu? Então esse grão de pólen ele pode ser levado para todo lugar, pelo vento, por animais, pela água, pela gravidade, entende? Então o grão de pólen foi a grande sacada evolutiva
que fez com que gimnospermas e angiospermas não dependessem mais da água para fecundação. Então, a gente vai ter aqui, ó, tá falando logo aqui no começo, né, ó, um passo crucial na história evolutiva das plantas foi o desenvolvimento de sementes, que fornecem um meio viável para a dispersão, sem necessidade da água para fertilização. Mais ou menos, tá? Vamos lá. Semente fez com que a planta ela durasse mais tempo, o seu embrião ele durasse mais tempo. Por quê? Dentro da semente não tem só o embrião, tem também o material nutritivo, tá? Para a planta. Esse material nutritivo, ele garante que aquele embrião ele vai durar um certo tempo, até que venha a água, no caso de algumas plantas, venha o fogo, inclusive, outras plantas precisa que a semente passe no trato digestório, receba o ácido do trato digestório de alguns animais. Enfim, existe um processo de quebra de dormência e o processo de imbibição, que é absorver água, para que a semente germine. Então, a semente ela favoreceu para que ocorresse dispersão, aí tá certo, tá? E favoreceu que o embrião ele ficasse protegido, tá? Protegido, ele demora mais tempo, tá? Ok. Quando você vai observar mais adiante, você tem a informação sobre o grão de pólen. O pólen é que é a grande sacada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mas, enfim, não vou ficar procurando aqui, não. O pólen é que é a grande sacada, que vai possibilitar que gimnospermas e angiospermas não dependam da água para fecundação. O pólen é levado, vamos dizer, pelo vento, chega lá na flor, ou no galinho, no ramo modificado, e esse pólen, ele tem um material ácido e ele desce na estrutura reprodutiva do galinho lá, ou da flor, e ele alcança a oosfera, que é o gameta feminino, e acontece a fecundação. Mesmo que não tenha água, mesmo numa região desértica, pode acontecer a fecundação. Tá? Isso é a grande sacada evolutiva. Qual vai ser a diferença entre gimnospermas e angiospermas nesse processo? Gimnospermas, gimnos, significa nua, amostra. Tá? Seria o quê? Esperma seria semente. Então, gimnospermas são plantas que possuem semente nua, ou seja, não tem nada envolvendo a semente. Ou seja, não formam fruto, são plantas sem fruto. No lugar de fruto, elas têm estrutura chamada de estróbilo, tá? Que é isso daqui, essa estrutura aqui. Tá? Isso aqui é o estróbilo feminino. As gimnospermas, elas são representadas principalmente pelos pinheiros. Tá? Além dos pinheiros, você tem outros representantes. Gimnosperma é uma divisão que você tem filos dentro dela, né? Um superfilo, onde você tem filos. Quais são os filos? Aí vamos lá. Nós temos um filo chamado gingófita, tá? Ou ginkgófita, que ele só tem uma espécie, que é uma espécie chamada de ginkgo biloba, que é essa plantinha aqui, ó. Tá? Essa planta aqui, ela é muito usada na Ásia, enfim, no Oriente, é como se fosse uma... Não sei se alguém já assistiu Dragon Ball e viu, sei lá, os caras lutam, depois vem a semente dos deuses. Se você já jogou Dragon Ball, jogou no videogame, não aparece o nome semente dos deuses, aparece Ginkgo biloba. É essa plantinha aqui. É como se fosse semente dos deuses para os caras lá no Oriente. Ela cura tudo, sabe? Problema intestinal, regulação do ciclo menstrual, problema nos olhos, problema na garganta, enfim, problemas respiratórios, muita coisa. Então, a ginkgo biloba é uma planta assim venerada no Oriente por sua capacidade
medicinal. Guinetófitas são plantas interessantes, tá? Porque elas se desenvolvem em regiões quentes, tá? Geralmente úmidas. A gente encontra aqui no Brasil a éfedra, tá? Um gênero que é encontrado aqui no Brasil. Ela é muito semelhante a uma angiosperma, ela tem essa capacidade de se fixar nos substratos, né? Ela é como se fosse uma trepadeira, mas ela não tem a formação de frutos, tá? Que é a característica essencial para a angiosperma, então ela se enquadra dentro do grupo das gimnospermas, tá? Nós temos, dentro desse grupo também tem algumas plantas que elas parecem se locomover em regiões mais áridas, em regiões mais desérticas, tá? Tem até um episódio do Pica-Pau, que é um episódio que tem uma deusa no vulcão, tal, que fica lá mexendo os braços e tal, e no final ele descobre que é uma planta, que ela come o Zeca Urubu, ela se alimenta do Zeca Urubu. É uma guinetófita, aquela planta, tá? É uma planta de regiões mais áridas, tá? Enfim, as coniferófitas, as coníferas são plantas que têm formato de cone, né? São os pinheiros, aqui, ó, um exemplo, um cone, né? E são os principais representantes do grupo das gimnospermas, tá? No Brasil, nós temos o pinheiro do Paraná, né? Que é a Araucária angustifolia, que tá aqui o pinheiro, é uma árvore muito interessante, tá? Muito bonita, de verdade, parece um organismo pré-histórico, que é um pinheiro, tá? Ele forma a pinha, que não é aquela pinha que a gente come por aqui, né? Que na verdade ela é conhecida como fruta do conde, aquela pinha que a gente come aqui. A pinha que a gente está falando aqui é a pinha do pinheiro. E aqui a gente tem uma plantinha que é conhecida como palmeirinha de jardim. Ela é uma planta ornamental, né, utilizada em jardins, mas na verdade não é uma palmeira. Palmeira é angiosperma. Isso daqui é uma gimnosperma. Por quê? Porque ela não forma fruto. Ela forma estróbilo. Ela forma essa estrutura aqui também. Ela forma pinha, ela forma estróbilo. Ela pertence ao filo das cicadófitas. Ela é chamada de cica. Ok? Beleza. Como é que acontece a formação aqui do ciclo reprodutivo para as gimnospermas? Então, ela produz o estróbilo. No estróbilo, você tem as sementes. Nessas sementes, para formar essas sementes, precisa que haja a formação do pólen. Então, você vai ter o esporófito aqui, que é a planta inteira, que produz o estróbilo, né? O ramo modificado. Nesse estróbilo, a gente vai ter o pólen, que vai ser eliminado, tá? E esse pólen, ele vai do gametófito, aliás, da plantinha masculina, vai ser liberado para a plantinha feminina. Eles têm aqui uma mais interessante. Vai ser liberado para a plantinha feminina. Aqui, ó. Aqui está melhor. Então, ó, vai ser liberado para a plantinha feminina para poder formar essa estrutura aqui com sementes, tá? Então, a planta vai ter, ó, o que tiver micro, tá falando de estrutura masculina. Mega, deixa eu ver se tem aqui. Mega, ó. Meu tempo está já acabando. Mega é estrutura feminina. Então, o que é que vai acontecer?
vai ter um estróbilo feminino e estróbilo masculino. Eu queria arrumar aqui uma imagem melhor, mas vamos lá. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O que acontece? O pólen é liberado da estrutura masculina em direção à estrutura feminina. Tá? Nessa liberação, na liberação do grão de pólen, acontece a fecundação. O pólen encontra a estrutura feminina, né? O anterozoide, que está dentro do grão de pólen, encontra a oosfera, mostrando aqui, ó, a oosfera. Acontece a fecundação simples e forma o embrião que está dentro da semente, formando esse cone aqui, essa estrutura cheia de sementes. Ok? Então, você vê que tem dois tipos de estróbilo. Tem o estróbilo aqui masculino e o estróbilo feminino. Então, ó, aqui, ó, formação do pólen e aqui formação da oosfera, tá? Estrutura masculina e estrutura feminina. Acontece a fecundação para formar a semente. E a semente dá origem ao esporófito, tá? Ok? Esse esporófito, que é a planta inteira, ele reinicia o ciclo, formando estrutura masculina e estrutura feminina. Tá? No caso das angiospermas, isso vai mudar um pouco. Por quê? No caso das angiospermas, a gente vai ter a formação de uma estrutura por fora das sementes, que é o fruto. O que é o fruto, pessoal? O fruto é o desenvolvimento do ovário da planta, tá? Então, a planta ela forma uma flor e nessa flor, deixa eu ver se a gente pega aqui, ó, na imagem. Ó, aqui, ó. Ela pega uma flor, ela tem uma flor aqui, ó. Ao redor, aqui no meio, aqui, ó, tem um ovário e a parede do ovário é aquela estrutura que a gente come. É essa estrutura aqui, ó. Aqui é a parede do ovário. Essa parede do ovário é que é o fruto. Então, o fruto, resumindo, vai ser o quê? Vai ser toda a estrutura que é originada a partir do desenvolvimento do ovário da planta. Ok? Então, as angiospermas, elas são caracterizadas pela formação do fruto e das flores. Tá? O termo angion significa estrutura coberta, recipiente, cálice, alguma coisa assim, tá? Aquilo que recobre. Angiosperma, estrutura que cobre as sementes, sabe? Semente guardada, semente protegida, ok? Beleza. A gente vai ter duas vantagens evolutivas aqui em angiospermas, a partir das flores e dos frutos. As flores, elas constituem uma estrutura que garante que as plantas elas tenham atratividade para polinização, tá? Então, principalmente nas angiospermas, a polinização é feita muitas vezes por animais que são atraídos pelo cheiro da flor, pelo cheiro do pólen, pela cor da flor, tá? Pelo sabor, muitas vezes. E a questão dos frutos, eles favorecem a dispersão das sementes. Então, vêm os animais atraídos pelo sabor do fruto, pelo cheiro do fruto, pela coloração também. Eles se alimentam desses frutos, se alimentam da semente também, e eles fazem a dispersão. Então, a dispersão e a polinização das angiospermas é muito maior do que das gimnospermas. Tá? Então, isso é uma vantagem, é uma aquisição evolutiva que garantiu uma vantagem muito grande para as angiospermas. Então, a gente vai ter aqui, nas angiospermas,
uma biodiversidade maior do que nas gimnospermas. As angiospermas são aquelas plantas que conseguiram se adaptar por uma área maior terrestre do que as gimnospermas. Tá? Dentro das angiospermas, eu tenho dois grupos bem distintos. Dois grupos. Deixa eu ver se está aqui em cima. Está aqui embaixo. Eu tenho as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Tá? Dois grupos bem distintos. Deixa eu ver se tem aqui mais. Tem. Dois grupos, ó. Vamos pegar aqui. Dois grupos. Primeiro, em cima aqui, ó. Monocotiledôneas. O que é uma monocotiledônea? Nas sementes existem os tecidos embrionários. Existem plantas que têm dois conjuntos de tecidos embrionários, são as dicotiledôneas, e existem sementes que têm um conjunto apenas de tecidos embrionários, são as monocotiledôneas. Monocotiledôneas, como o milho, por exemplo, apresentam raiz fasciculada, essa raiz parecendo uma cabeleira, apresentam folhas com as nervuras paralelas, os nervos são paralelos, um lateralmente ao outro, tipo milho, grama, capim, cana-de-açúcar. E as peças florais, os verticilos florais, é em múltiplo de 3 ou 4. Não, é múltiplo de 3, tá certo. Múltiplo de 3. 4 é aqui. Múltiplo de 3. Ou seja, 3 pétalas, 6, 9 pétalas, 12 pétalas. Múltiplos de 3. Tá? Por exemplo, orquídeas que tem 3 pétalas, né? Múltiplo de 3. Outra coisa é que os vasos condutores são desorganizados. Se você cortar uma planta dessa, o caule, você vai ver que os vasos condutores não são bem organizados. Quando você vem para as dicotiledôneas aqui, ó, você tem planta com raiz axial, ou seja, raiz pivotante, tem uma raiz principal, de onde as outras partem. As folhas, elas são com nervuras reticuladas, parecendo escama de peixe. E as peças florais são em múltiplos de 4 ou 5. Por exemplo, 5 pétalas, tá? Se você encontrar uma planta, por exemplo, que tem 12 pétalas, 12 é múltiplo de 4 e múltiplo de 3. Aí você vai olhar as outras características para saber se é dicotiledônea ou monocotiledônea. Tá? Outra coisa é que os vasos condutores são bem organizados. Xilema bem pelo meio e floema ao redor. Um monte de... Deixa eu ver se eu encontro aqui uma imagem que a gente possa... Acho que não tem. Vai pegar isso lá nos tecidos meristemáticos. Deixa eu... aqui, ó. Isso aqui. Tá? Você está vendo que aqui, ó, isso aqui é uma dicotiledônea. Olha o vaso condutor. Essa região aqui do meio é xilema. Ó. Xilema. Aqui, ó. E floema, essa parte mais externa, nesse anel mais externo. Tá? Você vê que é bem organizadozinho. Numa monocotiledônea, os vasos não são organizados assim. Tá? Beleza? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar, já recebi o aviso aqui que está faltando menos de 1 minuto. Deixo a atividade para vocês fazerem durante a semana, tá? E na próxima aula a gente continua e vai para o próximo capítulo. Beleza? Um abração a todos vocês. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.